bem-vindos a mais um episódio dessa série Sua História Importa, do Shine Movement, que hoje vai receber aqui com muito carinho a vida da Cleude, compartilhando um pouco da sua história. A Cleude é uma mulher casada, tem 4 filhos, 4 homens, e hoje certamente ela vai abençoar muito as nossas vidas com todos os testemunhos que ela carrega. Eu costumo dizer que a Cleude é aquela mulher que, quando a gente encontra em qualquer lugar, a gente sempre ouve uma história poderosa do que Deus tem feito na vida dela, através da vida dela, porque ela carrega de fato a presença de Deus, ela carrega essa intimidade com o Espírito Santo de uma forma muito leve, muito natural, muito espontânea e que nos edifica muito, sempre nos abençoa. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado por essa história. Bom, Cleude, quero te agradecer pela sua presença, por ter aceitado esse convite. E a gente sabe, como eu falei agora há pouco, né? A gente sabe que você é uma mulher de fé, uma mulher que tem relacionamento com Deus e que carrega muitos testemunhos, né? A gente sabe um pouco da história de luta, de dificuldades que você enfrentou em várias áreas na sua vida e também de superações, né? De milagres que foram alcançados, principalmente por meio da sua perseverança em oração, por meio da sua resiliência, da sua força, da sua coragem e do seu relacionamento com Deus, né? Uma dessas histórias que sempre me edifica muito tem a ver com um dos seus filhos, inclusive, né? O Michael, que é o filho mais velho, e eu queria que você compartilhasse um pouco do testemunho que você carrega em relação à vida do Michael e como você foi essa mãe intercessora, né? Que de alguma forma foi usada por Deus também para transformar ali o destino do seu filho. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença, Cleude. É um prazer estar aqui, podendo testemunhar dos milagres, né, que o Senhor faz na vida da gente, né. E, assim, eu sempre trabalhei fora, né, tive meu filho Maico, foi filho do meu primeiro casamento, né, e depois eu me casei novamente, né, só que eu trabalhava muito, então, às vezes, eu não tinha tempo, assim, de estar sempre ali cuidando deles, né, dando aquela atenção que necessitava, né? E acabou com ele na escola e tudo mais, ele começou a se envolver com drogas, né? Ele começou a Isso se ele envolver. tinha quantos anos, Ele Cleude? tinha, acho que 12 anos, Bem novo. bem novo, né? Ele começou a se envolver com drogas, depois começou a não querer estudar mais, né? Não queria mais ir para a escola. E aí a gente pegou e ficamos, né, tentando com ele, muitas vezes era muito chamada na escola, né? E aí ele pegou, depois não quis estudar mais e a gente arrumou um emprego para ele, colocamos ele para trabalhar, ele começou a trabalhar novo, né? Só que mesmo assim, ele continuou no envolvimento, né, com as drogas. E depois das drogas ele começou, depois de um tempo aí ele começou a usar droga, ele começou com a maconha, depois ele foi para cocaína, né, começou com drogas mais pesadas. E depois disso ele começou a se envolver com o tráfico, né? Começou a se envolver com o tráfico de drogas, né? Você já estava na igreja Já estava nessa na igreja, época, nessa época né? já estava na igreja. Ele já tinha sido batizado também, né? Na igreja, que ele se batizou novo, né? Sim. E aí ele se afastou. Se afastou. E aconteceu tudo E isso. aconteceu tudo isso. E aí ele pegou, começou a se envolver com o tráfico, né? A vira e mexe, a polícia às vezes parava ele, e aí eu descia lá embaixo, né? Tinha que enfrentar a polícia, muitas vezes por causa dele, né? Mas graças a Deus, assim, nunca aconteceu assim, nada da polícia, né, machucar ele, nem nada, né? Porque ele ainda era menor. Só que depois de algum tempo, né, a gente já não estava mais aguentando a situação, né? E aí ele pegou e a gente foi embora, foi morar com a minha mãe, morou com a minha mãe um tempo, só que lá na minha mãe também ele começou a dar trabalho também, né? Ele até morou um tempo com o Chid, que era lá da igreja, né? Não sei se vocês lembram, ele morou um tempo com o Chid, porque ele ficou na rua, né? Morou um tempo com a minha mãe, e a minha mãe também não aguentou, porque lá também ele se envolveu com drogas, com tráfico também, né? Que estava muito envolvido. E aí depois de um tempo, a minha mãe veio, conversou comigo, falou pra mim que eu tinha que deixar ele voltar. Aí na primeira vez nós deixamos ele voltar, ele voltou, ficou com a gente um tempo, né? Morando com a gente um tempo.
Depois trabalhou na igreja, né? Na construção da igreja. Ele é fruto da Batista, né? Trabalhou lá, construiu, trabalhou na construção, ficou um bom tempo trabalhando lá. Só que aí depois que acabou, ele continuou na vida errada dele também. Não queria melhorar de jeito nenhum, né? Ele não queria melhorar. Aí o que aconteceu? Ficou um tempo morando com a minha mãe. E aí eu me mudei. Eu saí dali do Lago Azul, né? E fui morar lá pro Boa Vista. Sim. E aí, depois de um certo tempo, ele ficou. Minha mãe não aguentou. E a minha mãe alugou uma casa pra ele e foi morar de aluguel. Só que mesmo na vida errada, também saiu do aluguel e foi morar na rua, né? Na rua Na mesmo. rua mesmo. Aí Ele tinha voltou. quantos anos? Na época ele já tinha 18 anos. 18 anos na época, eu acho. E o seu coração, assim, com tudo isso que estava acontecendo com o seu filho? Ficou assim, muito triste, ficou muito entristecido, né? Fiquei muito chateada, né? Aí ele morou um tempo na rua, só que o que ele fez? E depois ele voltou pro Riacho. Aí ele voltou pro Riacho, né? Ele morava lá na Alvarenga, ele voltou pro Riacho. Aí morou um tempo na casa da Lúcia, uma vizinha nossa que tinha lá, acolheu ele e tudo. E aí ela, com muito custo, né? Pediu pra mim receber ele de volta. Aí eu conversei com meu esposo, a gente chamou ele lá em casa, conversou com ele e recebemos ele de volta em casa, novamente. Só que ele continuou na vida errada novamente, lá no Boa Vista, começou a traficar, né, usar drogas, ficar no tráfico, chegava tarde da noite em casa, levava droga pra casa, né, e queria que a gente aceitasse isso, né? E nós não aceitamos, né? E aí acabou eu tendo que ir fazer um tratamento. Eu fui pro CAPS, né? Eu não procurei só ajuda na igreja, eu fui pro CAPS. E chegou lá no CAPS, o rapaz que trabalha lá, que dá aconselhamento, né? Ele falou pra mim assim que as pessoas envolvidas com droga, quando elas se envolvem com droga, elas passam a ser um parasita, né? Eles só querem um lugar pra ficar. Eles não estão preocupados com a família, nem com nada, né? Sim. E aí tudo bem, só que eu não fiquei muito tempo, não fiz muito tempo de tratamento. Foi o tempo de eu ir lá, ele falou isso pra mim, eu voltei, saí de lá, conversei com meu esposo e a gente começou a arrumar um jeito dele sair da nossa casa, né? Da gente tirar ele de lá, porque a gente tinha os outros meninos, né? Então, quer dizer, uma laranja podre apodrece as outras, né? Vocês estavam também preocupados em proteger, proteger né, os outros meninos. Isso, porque ele queria levar droga pra casa, ele queria que a gente aceitasse a droga dentro de casa. E aí ele já era maior de idade. Já era maior nesse de idade. momento. Aí tudo bem, ele pegou e saiu, nós conseguimos uma casa, um lugar que acabou até virando uma igreja, que ele olhou pra mim e falou, ele mesmo falou pra mim, falou, mãe, aqui ainda vai virar uma igreja, onde eu tô morando aqui vai virar uma igreja, realmente. Ele falou isso? Ele falou, o bar onde meu esposo e ele ia, virou uma igreja. Olha Ficou só. muito tempo, depois na pandemia foi que acabou essa igreja, né, porque não conseguiram manter, mas virou uma igreja o lugar onde ele morou, né, e aí ele pegou, foi morar nesse lugar, aí ele pegou, resolveu sair desse lugar e foi morar no Tupã. Alugou uma casa e foi morar no Tupã. Morou um tempo, ele ficou andando, perambulando. Morou no Tupã. Aí, de vez em quando, ele vinha na minha casa almoçar, né? Ele vinha, entrava, almoçava. Aí, um dia, ele veio almoçar comigo. Aí, ele entrou na cozinha e, naquele momento que ele estava saindo para ir embora, ele almoçou tudo, o senhor falou, coloca a mão sobre ele e ora, né? Eu já não coisava mais, só pus a mão, só obedeci o que Deus falou, coloquei a mão sobre ele e orei, né? Aí ele foi embora. Nesse dia, a polícia pegou ele, lá no Areião. A polícia pegou ele e um outro rapaz, bateram tanto, 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 tanto. Aí, na hora que eles deitaram ele no chão pra matar ele, o policial não conseguiu matar. Não conseguiu matar ele. Deitou ele no chão, tava com a arma apontada, não conseguiu matar ele. Eu só sei que ele desceu o ribanceiro abaixo, conseguiu fugir, ele e o outro rapaz. E eu nem fiquei sabendo, depois de um bom tempo, é que eu fiquei sabendo que ele contou pro meu esposo que ele tinha tomado uma surra muito grande. Né? Que ele ia morrer Bem nesse dia, Bem nesse dia. depois de ter almoçado com você. Comigo. Ele ia morrer nesse dia. Então, quer dizer, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Sim. Aí eu não sabia, mas Deus já sabia, né? Então, contanto que o Senhor falou, impõe as mãos sobre ele e ora, era porque Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. E aí, tudo bem, ele pegou, até deu risada lá, mas meu esposo depois veio e me falou, porque às vezes meu esposo não queria me preocupar, né? Veio e me falou. E tudo bem, depois passado desse tempo, ele continuou morando lá e começou a dar problema onde ele morava no Tupã. Aí de lá, saiu de lá, aí já ficou sem morada. Aí foi morar na Alvarenga novamente, foi morar na favela, foi pro tráfico novamente. Aí começou a luta dele,
Ele foi pro Areião novamente. Ele voltou pro Areião. Aí arrumou uns amigos e foi morar participar do tráfico, roubo, né? E ficou lá. Tudo que é coisa errada. Tudo que é coisa errada, ele ficou lá. E depois, passado de um tempo, ele foi pra Alvarenga. Só que chegou lá na Alvarenga também, foi morar na rua. Aí começou a morar na rua, começou a mendigar mesmo, morar na rua mesmo, né? Nossa. E todas as vezes eu colocava a minha mão. Aí até que chegou um dia que o senhor falou pra mim assim, se você colocar a tua mão, eu vou tirar a minha. O tratamento é meu com ele agora, né? E aí tudo bem, passou, né? Ele pegou e eu tirei a minha mão. Aí um dia uma pessoa ligou pra mim, ela ligou pra mim, eu tava no jejum, no propósito de Daniel, de 21 dias de oração. E no último dia, a pessoa ligou pra mim e falou assim, olha, o seu filho vai morrer, não sei o quê, você vai ser culpado, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer mais nada. Porque essa pessoa estava insinuando que você eu era estava culpada. sendo negligente. Negligente, isso Você mesmo. não estava fazendo nada pelo tava seu fazendo nada filho. por ele. Mas na verdade você estava assim, obedecendo. Depois de ter feito tanto, Tudo. você entendeu que era o momento para Era pra deixar ele passar pelos processos dele com Deus, Deus. né? Deixar Deus trabalhar. Deixar Deus trabalhar. E aí ele pegou e foi morar na rua. E aí nesse dia, aí depois ele foi preso ainda, ele foi preso, não esqueço até hoje, ele foi preso. E aí eu não queria visitar ele de jeito nenhum, até cheguei a falar pra uma pessoa, né, cheguei pra Leni, falei, Leni, eu não vou visitar, não sei o que, não sei o que. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, você sabe o que você tem que fazer, eu não vou falar nada. Porque eu sempre falava, se for preso eu não vou visitar. Tudo bem, passou, eu peguei, ela também não falou nada, eu também. Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu não consegui nem subir a escada. O Espírito Santo de Deus falou assim, ó, estive preso e não me deste de comer. Tive frio e não me vestiste, tive fome, né? A palavra onde o Senhor fala dos presos, né? E aí eu peguei, naquela hora eu não consegui nem subir a escada. Eu dobrei o joelho no chão ali na garagem mesmo, orei ao Senhor, eu falei, Senhor, tá bom. O Senhor quer que eu vou, mas eu não vou como mãe. Eu falei pra Deus, eu falei, eu não vou como mãe. Eu vou como serva do Senhor, né? Aí enfrentei cadeia por causa dele, chegava lá, tinha que fazer tudo que, né, os processos, tinha que tirar roupa e tudo mais. Só que chegava na cadeia, eu chamava ele, eu falava, vem aqui. Ele morria de vergonha, eu falava, vem aqui. Eu venho aqui, mas eu não venho à toa. Vamos orar. Aí eu impus as mãos dele dentro da cadeia, lá dentro da cadeia, na frente dos colegas dele, orava. E ele ficou 3 meses só preso. Por coisas banais, não foi nem coisa grave, assim, que ele não fez nada de grave. Foi por causa que ele mostrou uma bala onde ele trabalhava e a pessoa levou como uma ameaça. E por causa disso ele foi preso. Sim. E aí ele pegou. E lá dentro, nesse período de oração, acabou se formando como se fosse uma célula. Dentro da célula da cadeia. Da célula da cadeia virou uma célula. Aí o pessoal sentava e começava a escutar eu falar da palavra de Deus, e conversando com ele, nós orando ali dentro, e o pessoal sentava, e muitos falavam, moço, já tô aqui já pela 3ª vez, minha mãe já nem vem mais. Eu sou filho de crente, né? Eu sou filho de pessoas crentes e tudo mais, e eu já tô aqui pela 3ª vez, a minha mãe não vem mais, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, né? A maioria das pessoas que estavam presas lá eram filhos de crente, de pastores, né? Aí eu peguei, passou 3 meses, depois que começou a acontecer esse mover, essa célula lá, ele saiu, soltaram ele, né? Soltaram ele e chegou, apareceu lá em casa do nada, né? Chegou lá em casa, mãe, saí, catou toda a roupa, foi lá no campinho, queimou a roupa todinha e falou, nunca mais eu volto para aquele lugar. Só que ele não parou com a vida errada. Foi onde aconteceu que eu tive que deixar ele. Tive que deixar e Deus tratou. Até que um dia eu dobrei o joelho no chão e falei, Senhor, que não seja por ele, mas por mim. Eu não tô preparada para ver um filho dentro do caixão, né? E a partir desse momento, Deus começou a mudar a vida dele. Uau. Aí ele encontrou a esposa dele, que é a Yasmin, né? Tá com ela até hoje, tem a menina, né? E a vida dele começou a ir mudando, né? E aí eu já passei a não agir mais como mãe, mas como amiga dele. Mãe, diretamente, mas amiga. Deixava ele vir falar para mim, ele contava as culpas dele, as coisas que ele fazia, e eu impunha as mãos e orava. Eu não condenava mais, eu não dava, não julgava ele mais. Sim. E foi assim que foi aos poucos acontecendo a libertação dele. Ainda precisa acontecer muito mais, né? Mas ele hoje já é, para honra e glória do nome do Senhor, hoje já é dono do próprio negócio.
né? Amém. Trabalha por conta própria. Tem a né? sua família. Tem a família dele. Tá casado já faz algum tempo, Já. né? Eu profetizo em nome de Jesus, né? Que agora só falta botar a aliança ali Sim. e lá assinar o papel. Mas já tá casado, Mas né? estão juntos Tão já há um bom juntos, tempo, tão né? juntos, um bom tempo. Amém, Né? amém. Eu creio que Deus... Poderia falar muito mais, mas não dá tempo. Sim, Né? mas isso foi assim, uma pitada, né? De pitada. tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, né? E a sua perseverança em relação ao seu filho, né? Ao Michael. Eu sei que a todos, os outros filhos também, né? Mas o Michael, especialmente porque passou por tudo isso. E graças a Deus e a mãe que intercede, né? A mãe que ora. Ele hoje está em outra vida, Tá em outra né? vida, Glória a Deus uma por vida isso. diferente. E tem um outro testemunho muito interessante ainda nesse tópico família, que tem a ver com o seu casamento, né, Cleude? Que também não foi tão simples, Não foi simples, não. foi um processo. Foi um processo. E eu queria que você dividisse um pouco dessa história também com quem está nos assistindo. Eu fui morar com meu esposo, vivi com ele 10 anos, né? Da minha vida. E ele não queria casar, né? E eu já estava na igreja, né? Eu já estava na igreja. E eu tinha que acertar a minha situação, que eu tinha necessidade de acertar a minha situação, que eu queria ministrar sobre casamento, né? Porque eu achava muito interessante, muito importante. E aí eu ia numa célula, chegou lá um dia, uma moça falou pro pastor assim, mas a Cleude não é casada, né? Falou pro pastor Edilson, o pastor Edilson falou pra ela assim, falou, ela vai casar, né? E aí eu peguei, e tudo bem, aquilo me feriu, aquilo mexeu comigo, né? E aí um dia o pastor Paulo César foi na igreja, né? Fui lá na igreja e fui fazer a libertação na igreja. E um dia antes eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que o Mauro não quer casar comigo? Né? O que tá acontecendo que esse homem não quer casar comigo? Eu perguntei mesmo, fui, né? Às vezes as pessoas falavam para mim assim que eu era muito, minha forma de falar com Deus era meio que arrogante. Mas cada um fala do seu jeito. Sim. Entendeu? Deus conhece. Hoje em dia eu não me preocupo mais. Sim, Antigamente sim. as pessoas falavam, hoje em dia eu não me preocupo mais com o que os outros pensam, com o que as pessoas acham de mim. Eu não estou preocupada com isso, estou preocupada com o que Deus pensa de mim. Sim. Né? Só explicando para quem está nos assistindo, né, que na verdade vocês viviam uma vida de casados, né? E o seu esposo não queria, nem pensava em te deixar, nada disso, não era essa a questão. A questão era oficializar, né? Então, regularizar isso no cartório e tal. Então, essa foi a tribulação aí, né? Tribulação, ele não queria de jeito nenhum. E eu perguntei para Deus, e nessa noite, Deus me deu um sonho, né? Nessa mesma noite que eu perguntei para Deus, quando eu abri eu perguntei para Deus, Deus me mostrou que eu estava dentro de um centro de macumba, né? Que eu estava dentro do centro de macumba e ali meus pés pegavam fogo, né? E aí tudo bem, eu acordei e ela e os líderes tinham que estar lá cedo para poder passar com o Paulo César, né? Só que eu cheguei atrasada. Aí a pastora Débora olhou pra mim e falou assim, Cleude, não dá mais tempo dele te atender. Aí eu grudei na parede, falei, pastor, eu só saio daqui a hora que eu falar com esse homem. Enquanto eu não falar com esse homem, porque Deus me deu um sonho, ele me deu uma visão, e eu preciso saber o que é que tá acontecendo, por que meu marido não quer casar comigo. Então Deus me deu uma visão, e eu preciso falar com esse homem. Aí a pastora deixou eu entrar. Aí eu entrei. Na hora que ele colocou a mão, ele só colocou a mão e falou assim, ó, tá aqui, por que ele não quer casar? Fizeram uma cumpa pra ele. Tá liberto. Aí libertou. Foi assim, Foi a coisa mais rápida. 30 segundos. 30 segundos. Não passou um mês, eu já tava casada, Zayn. Meu Deus! Um mês. Aí eu não sabia dessa história. Pois é. A pastora Débora sabe. Porque quando ele começou a orar, aí o pastor Paulo César lá ainda tava no mover, tudo, ele orando pro povo que queria casar. E eu fiquei no pé da pastora. Eu falei, pastora, eu quero casar, eu posso ir lá receber a oração? Ela falou assim, mas você vai casar, Cleude. Aí tanto encheu o saco dela, ela falou assim, vai lá receber a oração, vai lá receber, vai lá. Fui, recebi, não passou um mês. O pastor e a pastora são os meus padrinhos de casamento, né? E a Leni e o Sérgio são os padrinhos de casamento dele. E ele não conhecia nem a Leni e o Sérgio direito. Olha Ele só. escolheu a Leni e o Sérgio como padrinho de casamento. Não passou nem um mês e a gente se casou. Que legal. O casamento foi assim, ó. Rápido. Muito rápido. Né? Depois disso, né? Porque antes foi todo um processo. Todo um processo. Ele não queria mesmo. Só que eu não aceitei. Eu parti pro pau. Eu falei, eu vou partir pro pau. Quero ver se eu não descubro o que é que tá acontecendo com esse homem. Né? E eu falei, eu vou casar, eu vou acertar essa situação. Porque o pastor Edilson sempre trabalhou com a gente sobre a questão do desafio, né? Da gente ser desafiado. E quando a gente é desafiado, a gente ir atrás. Ir atrás. Entendeu? Não desistir. Quer dizer, você não desiste, não desistir, né? Quando não você desistir. entende que Isso. existe um plano de Deus para sua vida, né? Em determinada área,
você vai até o Até o fim, fim, né? até o Que fim. bênção. E aí eu fui para honra e glória do nome do Senhor, estamos casados, né? O pastor sempre, o meu esposo sempre gostou do pastor Edilson, hoje está na igreja comigo. Tá na Pra honra e igreja, glória do né? nome do Senhor Olha, Jesus Cristo, outro testemunho, inclusive, né? só um minutinho aqui, Cleude, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E você acabou de falar que você viveu isso na sua vida. Primeiro, o sonho de casar e o casamento aconteceu, de regularizar a situação entre você e seu marido, e também de ver seu marido na presença do Senhor, que também aconteceu, né? Então hoje ele acompanha você nos cultos, vocês têm vivido o propósito de Deus juntos na presença dele. Então eu queria aproveitar esse momento para liberar isso sobre a sua vida. Você que está assistindo e de repente está numa situação semelhante à situação pela qual passou a Cleude, eu queria dizer para você que Deus tem interesse, Ele é o maior interessado em resolver essa situação na sua vida, no seu casamento e te abençoar com o casamento que você tanto deseja e principalmente com a salvação do seu cônjuge. Né? Então, enquanto nós estamos ouvindo aqui esse testemunho poderoso da Cleude, que você na sua casa possa receber em fé no seu espírito essa realidade para você também, para sua família, em nome de Jesus. Mas ainda não acabou, né? Tem muita coisa, como eu falei. Se você tem a oportunidade de conhecer essa mulher, você vai perceber o tanto que ela tem história com Deus, né? Ela é de fato uma mulher que carrega a história com Deus e por isso que sempre nos edifica. Recentemente você teve um diagnóstico, recebeu um diagnóstico de diabetes, é isso, Cleude? Explica pra gente um pouco o que aconteceu, como que você tem lidado com isso e os milagres que Deus tem realizado também na sua saúde física, né? Pode contar pro pessoal, por favor. Eu tive diabetes gestacional, né? Eu fiquei grávida do Joel, né? Da minha quarta gestação. Que tá agora com quantos anos? 4 anos, agora, anos. 4 aninhos, Joel, tive ele com 43 anos, né? Então é uma gravidez de risco, né? Foi uma gravidez de risco, eles me colocaram para fazer um tratamento no CAISM e eu fiz o tratamento, né? De vez em quando eu e a médica, nós meio que se desentendia, porque ela queria me dar remédio, eu não queria tomar remédio, né? Ela falou, eu não vou te dar o comprimido, que é melhor a insulina, porque para não chegar na placenta, para não atingir o bebê, né? E às vezes eu chorava e ela dava dieta para mim, eu mantia a dieta, eu fiz a dieta, contanto que nem parecia que eu tava grávida, né? Eu fui ganhar o Joel de 9 meses, era a mesma coisa que eu não tinha ninguém na minha barriga, eu não tinha neném. Isso, quarta gestação. Fiquei fitness. Que normalmente a gente fica na terceira, pelo menos no meu caso. Pois é, eu fiquei bem magrinha mesmo, Sim. mas porque eu mantinha a dieta, né? E a minha médica até falava pra mim, quem dera todas as mães que vêm aqui, fizesse o que você tá fazendo, né? Mas eu fazia tudo aquilo porque eu amava meu bebê. Claro. Né? Demais. E eu não queria ter um bebê doente, não queria ter bebê com problemas. Sim. Né? Eu não queria que ele nascesse com problema nenhum. Então eu doei a minha vida pra ele, né? Eu falo que eu engravidei dele, ele tirou tudo que eu ainda tinha, ele levou tudo. Levou o resto tudo pra ele. Né? Levou beleza, cabelo, levou tudo. Tudo pra ele, né? Tão fofo. Porque, assim, eu tive ele e depois, passado de um tempo, aí eu continuei fazendo o tratamento, tudo direitinho. Ele nasceu perfeito, não nasceu com diabetes nem nada, né? Os médicos ainda até falavam pra mim que tinha que tirar líquido da minha barriga, porque tinha que ver que ele podia correr o risco de nascer com síndrome de Down, que podia nascer com vários problemas. Aí um dia meu filho Igor falou pra mim bem assim, não, mãe, você não vai tirar nada, líquido nenhum da sua barriga, não. Foi Deus que colocou ele aí e ele vai nascer perfeito, tá? Você não vai tirar nada. E meu marido também falou, não, você não vai fazer exame nenhum, né? Eles queriam enfiar uma agulha na minha barriga e tirar o líquido. E aí eu ouvi o meu esposo, só que eu orava. Eu dobrava os joelhos no chão e falei, Senhor, eu quero que o Senhor batize meu filho dentro da minha barriga. Batiza ele com o Espírito Santo, me deu um menino super alegre. Uau! Né? Me deu. Agora aguenta. Deu, quem conhece o Joelzinho. Me deu, mas me dá um menino super alegre, batizado no Espírito Santo. Você fez essa oração? Essa fazia, todos os dias eu fazia, todos os dias. Eu impunha a mão na barriga e eu falava, e eu orava mesmo, falava, Senhor, batiza ele aqui dentro da minha barriga com o teu Espírito. Com a tua presença, batiza ele com o Espírito Santo. E aí,
E Deus foi operando. Só que vinham os pensamentos, o inimigo queria entrar. Só que eu declarava a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, né? Que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Amém. O Senhor falava muito essas palavras. O Senhor trazia a verdade. Então eu usei a oração muito, né? Eu tenho muito costume hoje em dia, depois que eu aprendi, muito de usar a minha oração, usar a palavra de Deus, orar Sim, a palavra de orar Deus. a palavra, Orar né? a palavra. Entendeu? Porque muitas vezes o Senhor fala que a gente tem que orar a palavra. Uhum. E aí o Senhor falou lá em João 8, que às vezes, muitas vezes a gente acredita mais nas mentiras do diabo Sim. do que nas verdades de Deus. Uhum. E aí eu comecei a afirmar isso na minha vida. Eu falei, não, eu vou acreditar nas verdades do Senhor, né? Aí eu comecei a acreditar só nas verdades do Senhor, só nas verdades de Deus. E ele nasceu um menino perfeito, saudável, né? Até antes do tempo. Ela nascer, né? Aí passado um dia que eu falei, não, hoje eu vou comer de tudo. Ele não engordava. Aí o pessoal começou a ficar falando assim, mas você vai ter que fazer canguru, porque ele não tá pegando peso, não sei o quê. Vai ter que ficar no hospital. E a coisa que eu mais detestava é hospital. E aí um dia só, eu fiz aquele banquete, comi de tudo. Aí eu saí da dieta, comi mesmo. Comi todas as coisas. Quando foi à noite, a bolsa estourou. Aí chegou no hospital, o médico falou assim, fez os exames e falou assim, pode deixar ela aí que não vai nascer agora não. Aí eu já saí da sala do médico, já olhei pra enfermeira e falei, moça, vai nascer. Ela, mas o médico falou que não vai nascer agora, vai demorar, não sei o quê. Eu olhei pra ela novamente, eu tinha me trocado, olhei pra ela novamente, falei pra ela, vai nascer. Vai nascer. Aí ela falou, então deita ali que eu vou ver se vai nascer. Na hora que ela olhou, ela falou, corre, doutor, corre que tô nascendo. Aí subi. Ela correria. Correria, foi a correria. Ela olhou pra mim e falou assim, essas mulheres hebreias, né? Eu falei assim, eu falei pro senhor. Aí ele falou assim, segura aí, senão vai nascer dentro do elevador. E aí, então, eu tive que segurar ele pra ele nascer na sala. Pra nascer na sala. Né? E nasceu perfeito, nasceu saudável. Quando ele nasceu, a coisa que eu mais olhei pra ver se estava tudo perfeito. Sim. Aí as mulheres, as enfermeiras olhavam pra mim e falavam, aquela mãe ali só tá risada, porque aquela mãe só ri. Elas não sabiam a luta que eu passei pra ele nascer, pra ele estar aqui hoje, né? O que eu tive que enfrentar. E quer dizer, eu passei por tudo isso. Então, pra mim, foi motivo de muita alegria o nascimento dele, né? Então, ele nasceu perfeito, nasceu saudável, pra glória de Deus, e tá aí. Então, em glória do nome do Senhor, e testemunho pra qualquer mulher que não é errado você engravidar depois dos 43, se a mulher quiser engravidar, porque quando Deus tá no controle, Amém. né? Amém. É Deus que tá no controle, não é a gente, né? Então, tá aí uma criança, ele é o próprio testemunho vivo, testemunho vivo, né, do que Deus fez. E aí você precisou, então, continuar esse tratamento, né? Depois disso, eu achei que eu tinha sarado, mas eu não tinha sarado, né? Aí eu comecei a ficar muito ruim, aí meus ossos começaram a ficar fracos, eu comecei a ficar fraca. Porque aí eu contraí, eu não tenho a diabetes, eu contraí a diabetes, né? E aí eu fiquei com diabetes mesmo, aí comecei a fazer o tratamento, aí um dia eu tava indo trabalhar e começou a me dar uma tosse, eu tossia no serviço. Quando eu cheguei na UVA, eu tava morrendo. Eu até brinquei com as meninas. Eu falei, Deus cuida até dos mortos-vivos. Que eu cheguei lá, eu tava 200. Meu Deus. E eu não sabia. Pra mim era uma gripe. Sim. Que eu tinha pegado. Peguei uma Sim. gripe e pra mim era normal. É que é uma doença meio silenciosa, né? Silenciosa. Então você não sabe. Quando você não faz a medição, você não sabe o que tá acontecendo. E aí eu comecei a ficar mal mesmo. Aí eu comecei a pesquisar. Aquelas coisas começaram a entrar na minha cabeça. Que dava isso, dava aquilo, dava aquilo. Eu comecei a ficar na paranoia, né? E não queria tomar remédio, eu não queria tomar metformina. Aí um dia eu fui na célula, a Raquel tava lá, nós duas começamos a conversar, e eu sempre falando, meu rosto encheu de espinha, fiquei cheio de caroço no rosto, que caroço mesmo encravado na carne, aqui assim na testa, fiquei muito esquisita. E aí eu cheguei lá na célula, conversando com a Raquel, nós duas conversando, aí ela pegou e naquele dia ela me deu um choque. Cleude, Deus usa o que ele quiser. Os meios que ele quiser pra te curar, né? Porque eu tava querendo que Deus usasse só a palavra. Só que Deus usa os médicos também. Sim. Né? E eu tava meio que bitolada. Só na palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. Sim, só que eu bitolei de um jeito que eu não queria a ajuda dos médicos. A ajuda médica. Eu queria só que Deus viesse, né? Ai, sendo que Deus tava resolvesse tudo. Né? Que Deus tava enviando o tratamento, Sim. Né? Aí ela chegou pra mim e falou assim, Deus usa os meios que ele quiser. Né? A pastora Raquel falou pra mim. Ele usa os meios que ele quiser, tá? Aí eu peguei e aquele dia foi uma chave que ela virou no meu coração, né? E aí eu comecei o tratamento, sou muito grata à pastora Raquel, muito ela. E eu comecei, sim, aí eu fui, fiz o tratamento, tomei a metformina, me acabei, né? Porque o remédio ele trata uma coisa, né? Mas fiz o tratamento. E aí fui sarando, fui melhorando, só que eu fiquei muito magra.
muito magra mesmo, eu perdi tudo que eu tinha, né? E só que meus ossos começaram a ficar fracos, eu percebi que eu tava começando a envergar, meu corpo tava envergando pra frente, né? Eu andava, minha barriga pra dentro e eu tava ficando meio que assim pra frente. Aí um dia, eu trabalhando, aí eu peguei, o pessoal começou a falar que um rapaz lá na rua ia abrir uma academia. E nessa academia eu não fui nem por causa de mim, eu fui pra ajudar o Guilherme. Porque o meu Guilherme tá um pouquinho grandão, né? E aí eu fui por causa do Guilherme, mais uma vez por causa do filho, né? Eu fui por causa dele, pra ajudar ele. E acabou, eu fui pegando gosto, eu fui vendo que foi fazendo efeito, eu fui melhorando, fui criando massa. Porque a médica olhou pra mim e falou assim, você não engorda mais. Realmente, não engordo mais. O corpo é esse. E ela falou, você não engorda mais. É como se fosse uma coisa assim que ficou parte de mim. Sim. Né? Eu fiquei com esse corpo. Aí tudo bem, eu comecei a fazer academia. Lindo, por sinal, né? Que eu sempre brinco com a Cleude. Falo, Cleude, eu quero ter o seu corpo. Pois Ai, é, minha pessoa com essa unção. E aí foi massa, fui criando massa. Uhum. E aí já vai fazer 1 ano e pouco já que eu faço academia. Me ajudou muito. E aí eu fui fazendo academia, continuei fazendo tratamento, ia fazer os exames direto, sempre. Até que chegou esses dias atrás, a médica falou, Cleude, você não tem mais nada, vai embora. Vai viver sua vida. Sim. Né? Aí eu fui, aí até um dia nós brincamos, né? Porque eu tomei, não fiz só academia, eu tomei muitos chás também, né? Eu tomei muitos chás, porque Deus, ele deixou as ervas. Sim. Também pra gente se cuidar. Natureza. Tem né? os remédios, mas tem as ervas. E aí eu comecei a tomar chá. Chá de pato de vaca, chá de folha de amora, que é muito bom, chá de capeba. Comecei a tomar os chá, pegar um mato mesmo, que é Quem onde eu quiser moro. as dicas, gente, Entendeu? aí procura a Cleude depois pra pegar as dicas. Lá tem tudo. Uhum. E aí nessa brincadeira de tomar chá de amora, eu fiquei 3 meses sem menstruar e eu achei que eu tava grávida. Meu Deus. Aí cheguei lá, a médica me dá alta, a doutora falou, doutor, mas aconteceu uma situação. Ela falou assim, não acredito, vai lá fazer o exame de gravidez. Só que não era gravidez, foi por causa dos chás. Entendi. Entendeu? É, desregulou. E não, nos regulou, ele é que a folha de amora, ela tem hormônio, né? Como se fosse anticoncepcional, né? Sim. Ela tem hormônio, então quer dizer, ela repôs o hormônio que eu Sim. precisava, que eu necessitava pro meu corpo. Porque eu tive anemia também depois, né? Aí um dia eu fui na igreja, pedi pro irmão orar por mim, falei sobre a questão do fluxo de sangue, que estava muito descontrolado, né? O irmão Danilo orou por mim. E aí, nós dois ali conversando, ele orou por mim e cessou, parou. Aquele fluxo de sangue parou, né? Legal. E aí eu melhorei. E aí sarei da anemia também. Amém. E depois veio um caroço debaixo do braço. Gente, essa história, prestem atenção. É como eu falei, né? Você senta para conversar com a Cleude e é testemunho atrás de testemunho. Conta pra gente o que aconteceu com esse caroço, Cleude. O caroço foi assim. Eu fui no médico e a médica me mandou fazer o exame de mama. Eu fiz o exame de mama. Ela falou assim, ih, tem uma coisinha aqui que não tá legal, debaixo do seu braço e no seu seio. Tudo bem, eu peguei. Eu até perguntei pra ela, não é por causa da vacina, né? Eles falaram que não era por causa da vacina. Mas tudo bem, passou. Aí eu comecei a fazer o tratamento dos caroços, debaixo dos seios e debaixo do braço. E aí, um dia eu cheguei na igreja, aquela pastora que ministrou sobre a alegria, eu não lembro o nome dela, que ela falava que sorrir cura, né? Eu não lembro o nome dela. Me perdoa, mas eu não lembro o nome dela. Ela falou que através do ato de sorrir, Dar né? risada, Dar se risada, alegrar. Se alegrar, isso mesmo. Foi uma conferência de mulheres. Que teve. E aí eu peguei e falei assim, tá bom. Se isso é verdade mesmo, eu vou botar em prática. Aí eu comecei a orar. Aí nesse dia, olha, Zane, sem brincadeira nenhuma, eu entrei no quarto do Joel. Não foi nem no quarto de ninguém, foi no quarto do Joel. Eu entrei no quarto do Joel, comecei a orar. Orar. Falei, Senhor, eu quero esse batismo com esse riso aí. Eu quero essa cura. Aleluia. Eu quero. E comecei a orar. Comecei a rir. O meu esposo levantou e falou assim, o que tá acontecendo com você? E eu não respondi, eu continuei rindo. Depois, passado um tempo, eu voltei lá no médico. Fiz todos os exames que eu tava fazendo acompanhamento. Fiz todos os exames novamente, da mama novamente. A médica falou assim, você tá de alta, os caroços sumiu, desapareceu. Desse e não jeito. voltou mais. E doía, Zane, doía de baixo, aqui de baixo. O caroço eram quantos caroços? 2 caroços, aqui e aqui. 2. Eles simplesmente desapareceram. E não voltou mais. E você crê que foi com essa experiência, nesse momento, você buscando o Senhor, né?
e recebendo a alegria do Senhor naquele momento, né? A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e por meio da sua fé em ação naquele momento, tudo em ação. O milagre aconteceu. Ninguém colocou a mão sobre você, nenhum pastor, enfim. Uau! Foi o ato da oração de colocar em prática aquilo que eu ouvi dela. Eu queria ver mesmo. Eu tomei com tanta convicção para dentro de mim que eu coloquei em prática. Olha, entendeu? Então, aquela questão, igual eu falo para as pessoas, não adianta eu vir aqui te dar o conselho e você ouvir e não colocar em prática. Não vai adiantar de nada. Calma aí. Vou pedir para você olhar para o público agora, que está nos acompanhando, porque isso aqui é uma chave, né? O que a Cleude está falando, eu acho que ela carrega muito isso. A Cleude é aquela pessoa que coloca a palavra de Deus em ação, em prática. Então, fala de novo o que você acabou de falar, professor. Assim, a questão é essa. Não adianta a gente dar o conselho para a pessoa naquilo que é bom, naquilo que ela já viveu, e ela não colocar em prática. Entendeu? Ela tem que pôr em prática para ela ver como que é. Entendeu? Que não adianta você só ouvir e falar, legal, nossa, que bênção, que milagre. Mas se você não colocar em prática na tua vida, você nunca vai saber se vai dar certo. Você vai saber só se dá certo só se você colocar em prática. Amém, amém. E realmente é muito inspirador o fato de você aliar, né, aquilo que é a dependência, a nossa dependência de Deus. Então tem coisas que, recentemente eu ministrei sobre autorresponsabilidade, né? Então tem coisas que Deus vai fazer. Isso. Mas outras coisas nós vamos fazer. Né? E você de fato nunca se isentou da sua responsabilidade, né? Nessa sua história toda. Não. Você assumiu sua responsabilidade como aquela mãe que ama o filho a despeito das circunstâncias, a mãe que intercede pelo filho, a esposa que é uma coluna no lar, né, que abençoa o seu marido e que por causa do seu testemunho, que eu não tenho dúvidas, que por causa do seu testemunho você também trouxe o seu marido para a presença de Deus, né? Então você assumiu que ele vai batizar. Amém. Amém. Você assumiu essa sua responsabilidade, né? E também em relação à sua saúde, né? Então eu estava até comentando antes de começarmos a gravar, comentando com a Cleo, a gente deu risada aqui porque eu fui na célula que ela frequenta, né? A gente conversando depois no final. E aí, Cleude, como é que tá a academia, né? Com que frequência você vai? Ela, não, eu vou sempre. Ah, é mesmo, né? Eu vou, toda hora eu tô na academia, né? Eu não deixei de fazer academia, eu sei que isso é importante para minha saúde, então eu tô fazendo. E aquele monte de coisa gostosa na célula, né? Não, eu não como isso, não como aquilo, que tem açúcar eu não como, ou seja, aquilo que está debaixo da responsabilidade dela, ela faz, né, Cleude? E aí o restante, né, aquilo que não tem a ver com você, Deus faz, né, Não por causa da sua fidelidade. Hoje em dia, eu não como alguma coisa, como, mas hoje em dia é tudo controlado. Sim, sim. Tô liberado, tudo, mas tudo no controle. Sim. Tudo controlado. Quando eu vejo que já tá um pouquinho assim, eu já Você corto, já volto a minha cabeça de novo pro lugar. Porque a gente tem vontade, né? Claro. Mas é Deus. Amém. Mas é cada um fazendo a sua parte. Se não fizer a sua parte, porque Deus, ele dá os meios, né? Sim. Ele dá os meios. Sim, que foi o que Deus falou contigo, por exemplo, através da pastora Raquel, né? Os médicos também são usados por Deus, né? Os tratamentos também vêm de Deus, né? A inteligência, a ciência também vem do Senhor. Então a gente precisa respeitar e seguir aquilo que é a orientação também dos profissionais, né? Da área da Os chás também cura, né? Que às vezes as pessoas, não gostam de chá, mas chá cura. A natureza, né? A natureza em ação. Muito bom, Cleude, muito obrigada por essa conversa. Como eu sou abençoada através da sua vida. Obrigada por inspirar a minha vida. Eu falo de mim porque eu te conheço já há um bom tempo, né? Alguns anos aí. Quantos anos será? São. Já tá com 21. O Guilherme tá com 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos. 21 anos convivendo com essa mulher maravilhosa que só rejuvenesce, cada vez mais nova, mais bonita, mais alegre, mais cheia de Deus. E eu espero que você também tenha sido abençoado com essa conversa. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, te agradeço, Cleude. Obrigada. Deus abençoe e continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada a vocês e nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Amém.